o fundinho lá, Gabriel. Faz favor. Amém. Gostaria de compartilhar uma palavra contigo hoje com o tema Uma Vida com um Propósito. Alguém aqui sabe me dizer qual que é o propósito da sua vida? Alguém? Ninguém? Thales? Pode falar mais alto? Levar pessoas a Deus. Mais alguém? Não? Tudo a mesma ideia? Cara, esse não é o principal. Pode deixar as luzes ligadas, Antônio. Pode deixar assim desligadas. Muitas pessoas não sabem qual que é o propósito da sua vida. Bem que eu estava lendo um livro, o tema desta palavra, Uma Vida com Propósito. O nosso propósito tem, a nossa vida tem um propósito. Tem uma frase de Albert Einstein que ele declara assim: Deus não joga dados. Deus, ele não jogou dados para te criar. Tudo que tem dentro de você, ele criou. Você não nasceu para gastar a sua vida com qualquer coisa. Ele te criou para você gastar a sua vida para ele. Porque ele é todas as coisas. Ele amou tanto o mundo, ele te ama tanto, que ele entregou o único filho dele por você. Você nasceu com um propósito. Mas ao decorrer dessa palavra a gente vai introduzir melhor esse tema. Então eu gostaria de começar com um versículo que está lá em Colossenses 1,16. Alguém que trouxe Bíblia? Ninguém? Que vergonha. Então, ó, para você entender melhor essa palavra e decorar mais, eu gostaria... Gabriel, pode trazer aquelas coisas lá, por favor? Eu vou te dar um papel e uma caneta. Por quê? Eu quero que você anote essa palavra, se você quiser. Anote essa palavra, anote os pontos que vai te chamar a atenção para que você leve para casa, que você medite nisso, fechou? O Gabriel vai trazer lá. Para quem não sabe, gente, ele é um ator de Hollywood, um cara muito famoso. Antônio, consegue abrir Colossenses 1,16 lá, por favor? Só nesse versículo a gente já vai matar o tema principal. Qual é o nosso propósito? Qual é o meu e o teu propósito? A gente vai revelar qual que é o nosso propósito. Todo mundo recebeu? Então, se isso te chamar a atenção, escreve aí Colossenses 1,16 para você meditar em casa. Você olhar no seu celular, na sua Bíblia online, na sua Bíblia impressa. Então, escreve o capítulo, o nome e o versículo. Deus também faz. Essa é uma das cartas de Paulo aos Colossenses, onde ele declara assim. Se quiser pode pegar uma cadeira para escrever na cadeira, para ter um apoio. Todo mundo foi? Colossenses 1,16. Colossenses 1,16 declara assim. Se quiserem pode olhar para o telão. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Porque é por ele que devemos viver a nossa vida, devemos entregar a nossa vida por Jesus. Sabe o que a gente entende aqui? Que o nosso propósito é adorar a Deus. Esse é o nosso propósito. Eu estou lendo um livro que se chama Uma Vida com Propósito, um devocional de 40 dias. E nele ele tem entregado muito conteúdo do pastor Rick Warren, lá dos Estados Unidos, que ele declara qual que é o nosso propósito. Mas o livro inteiro, ele se baseia em uma frase: adorar a Deus. Esse é o nosso propósito. Em um dos capítulos ele fala assim, ó: eu perguntei para os 100 melhores filósofos do mundo, os 100 melhores, e eu perguntei para eles, qual que é o propósito da nossa vida? Qual que é o seu propósito?
70% deles falaram assim: eu não sei qual que é o propósito da minha vida. Filósofos. 30% falaram assim: eu não sei, mas se você souber, me fala. Eu achando essa história engraçada, cheguei no meu professor de filosofia. E aí, Cristiano, tudo certo? Cristiano, só uma pergunta. Sabes me dizer qual que é o propósito da sua vida? E eu esperando aqui, o que ele vai falar? Será que ele vai falar que nem os caras? O que será que ele vai falar? Aí ele falou umas coisas, mas no final de tudo ele disse assim: Cauã, eu não sei o propósito da minha vida. Ele não sabia. Porque eles não enxergaram, ou eles não querem enxergar, que o verdadeiro propósito da nossa vida é adorar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Escreve aí no seu papel: você foi criado para adorar a Deus. Mas Cauã, se eu fui criado para adorar a Deus, como que eu adoro a Deus, Cauã? Porque se o meu propósito da minha vida é adorar a Deus sobre todas as coisas, como que eu adoro a Deus? Você quer descobrir? Quando a gente, por exemplo, joga um jogo, sei lá, um jogo de... Ô, Antônio, tem um jogo aí de fase? Alguém tem um jogo para me falar, tipo assim, que tem que passar de fase? Sonic. Isso. Tem vários jogos que a gente tem que passar de fase até chegar aonde? Qual é a palavra? Game over. Fim da linha. E como que muitas pessoas às vezes não conseguem chegar nesse game over, não conseguem chegar no fim da linha, no fim do jogo. E o que muitas pessoas fazem para descobrir como passar de fase? Eles perguntam para o Criador. Ou eles usam hack, mas daí é errado. Mas o certo é, eles vão lá perguntar para o Criador, aquele que criou o jogo. Porque aquele que criou o jogo sabe como o jogo funciona. Ele sabe. É a mesma coisa com a nossa vida. Cauã, como que eu vou descobrir meu propósito? Rick Warren ele declara: o modo mais fácil de descobrir o propósito de alguma invenção é perguntar para o próprio Criador. É isso. Quer descobrir o seu propósito? Dê sua vida a Deus e pergunte para aquele que criou você. E quem te criou foi Deus. Quem te criou desde o ventre da sua mãe, quem te planejou antes de você nascer foi Deus. Albert Einstein declarou: Deus não joga dados. Deus ele não joga dados para ver como você vai ser. Se você nasceu assim, é porque Deus quis que você nascesse assim. Você nasceu com um propósito que é adorar a Deus sobre todas as coisas. E aí há outros propósitos da sua vida, é claro que às vezes pessoas vão pregar em estádios, ou pessoas vão ser jogadores de futebol e vão brilhar a luz de Jesus nessas esferas, ou você vai brilhar a luz de Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Mas o propósito de tudo é agradar a Deus. E por onde que a gente consegue descobrir qual que é o nosso propósito, gente? Alguém sabe me dizer? Tá, oração. Buscando a Deus, Bíblia, mais alguém? Para você descobrir o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Muitos jovens hoje sempre acharam chato, porque é um livro muito grande, com muitas páginas. Mas gente, isso aqui vai mostrar como você deve viver a sua vida. Sabe que muitas pessoas têm buscado algo, têm tentado se encher de festa, de bebida, de mulheres, de homens, de drogas. Conheço tantas pessoas que têm tentado encontrar um propósito nessas áreas. E às vezes você pode fazer isso. Gente, a gente está no mundo onde a carne que vence. Mas saiba, Jesus ele morreu por você. Se você faz algo errado hoje ou fez ontem, Deus ele te dá a oportunidade de pedir um perdão e a sua vida amanhã será diferente. Mas basta você escolher se a partir dessa mudança de perdão e reconciliação você vai escolher: Deus, eu entendi o meu propósito, é adorar a Ti sobre todas as coisas.
Muitas pessoas têm feito coisas de errado. Eu conheço muitas pessoas, amigos que têm escolhido isso. Sabe qual que é o nosso papel como cristão? É orar por eles. Esse é o nosso papel. Ore por eles. A Bíblia fala, palavras têm poder. Se na sua casa você falar palavras de bênção, se você começar acordando já lendo um versículo e declarando esse versículo em voz alta, se você falar para sua irmã, para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe que eles são amados, a atmosfera na sua casa vai mudar. Palavras têm poder. Tanto que para a gente orar, o que o pessoal mais indica? Ore com a boca, fale, porque palavras têm poder. Mas Cauã, se eu sou mudo, aqui eu acho que ninguém é mudo, então você já pode fazer isso. Mas se você é mudo, pense, a gente não tem desculpa, gente. A gente não tem desculpa. Vamos ver o que declara lá em Isaías 44:2. Deus, Ele te deu um propósito, que é adorar a Ele sobre todas as coisas. Então você não nasceu por acaso. Deus não joga dados da sorte. Ele não joga dados com você. Se todas essas características que você tem, se você é de pele clara, se você é de pele escura, se você é uma pessoa mais agitada, mais parada, se você é uma pessoa que gosta de falar ou não gosta, se você é uma pessoa que gosta de estudar, tal. Esses são os traços que Deus colocou de propósito. Agora entenda, se você não estuda, por exemplo, você não é bom na escola, Deus não colocou isso em você. Deus te deu a inteligência, deu para cada ser humano, e às vezes não vai ser fácil, às vezes não vai ser fácil tirar uma nota boa, mas vem de você. Se você quer estudar, você quer dar seu máximo, você quer honrar seus pais com as suas notas, ou se você vai ser aquela pessoa preguiçosa que vai dar desculpa todos os dias. O propósito principal das nossas vidas é agradar a Deus sobre todas as coisas, honrar a Deus. Como que a gente honra a Deus? Em todas as áreas da nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,18, Deus declara assim: busque a Deus, honre a Deus em todas as áreas. Quando você come, quando você bebe, quando você vai à escola, quando você fala com seus pais. Busque a Deus, busque agradar a Deus em todas as áreas. É isso que fala em 1 Tessalonicenses 5,18. Então, como que a gente honra a Deus? Gente, honrar a Deus não é só você chegar no seu quarto à noite, se ajoelhar e orar. Honrar a Deus, adorar a Deus é em todas as esferas. A gente não pode buscar a Deus só aqui, vindo no hype. Isso aqui é o de menos. Isso aqui é onde a gente se reúne com outras pessoas e faz um time ali buscando Deus. Vocês estão ouvindo a palavra e eu vim aqui entregar uma palavra para vocês, para que vocês possam ser edificados. Se tem alguma mentira na sua mente, você possa entender que aquilo é mentira e pedir perdão e viver uma vida diferente. Mas o principal é no secreto. O principal é no secreto. Aqui é o de menos. Entenda, vir no hype, eu só vim no culto, não vai te ajudar tanto. O principal é você na sua casa orando, é você na sua casa lendo a Bíblia, é você jejuando. Então vamos ver o que diz lá em Isaías 44:2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajudará. Não temas. Eu li só a parte A desse versículo. Aí tem o contexto aqui de Jacó e tal. Deus, Ele te criou desde o ventre da sua mãe. Deus não joga dados. Então se Deus te criou, quer dizer que você nasceu para um propósito, que é agradar a Deus sobre todas as coisas, adorar a Deus. Mas como você tem vivido? Como você tem adorado a Deus? Você tem adorado a Deus na sua casa toda hora jogando e não lendo a Bíblia? Você tem adorado a Deus falando palavrão? Você tem adorado a Deus desrespeitando seus pais? Você tem adorado a Deus não buscando a Ele? Você tem adorado a Deus batendo nos amigos, fazendo bullying com alguém? Gente, adorar a Deus é em todas as áreas. O livro do Rick Warren, ele fala: adorar a Deus não é só de joelhos, é uma vida, é um estilo de vida. Adorar a Deus é um estilo de vida, não é um momento certo, é um estilo de vida. Quando eu entendi isso, que adorar a Deus é um estilo de vida, eu não consegui ser o mesmo. Eu não consegui ser o mesmo. Para quem foi no congresso, alguns de vocês estavam.
E eu vou te dar um breve testemunho aqui. Nunca falei tanto assim isso aqui no Hype, mas nesse congresso eu fui transformado. E Deus, ele se moveu naquele lugar. Ele começou a dizer palavras sobre a minha vida. E eu percebi que, como eu vivia antes, eu não estava querendo adorar a Deus, agradar a Deus. Eu estava querendo adorar e agradar pessoas. Gente, pessoas são falhas, pessoas têm erros. A Bíblia mesmo declara que Deus, ele fala: eu sei que vocês vieram do pó, eu sei que vocês são falhos. Gente, Davi, o homem da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia declara, Deus que declara. O homem segundo o coração de Deus, o homem que era um amigo de Deus, do próprio Deus. Davi fez muita coisa errada, gente. Mas sabe qual que era o principal no coração dele? O coração arrependido. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sente. Como você tem vivido a sua vida? Você tem buscado adorar a Deus, agradar a Deus sobre todas as coisas? Ou você tem buscado adorar pessoas? Quando eu entendi que não devemos adorar pessoas, não devemos agradar pessoas, devemos apenas agradar a Deus, é aí que o meu propósito começou a entrar na minha mente, que eu só vivo para Cristo. Quando Paulo declara assim, ó: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo, Jesus Cristo vive em mim. Quando a gente realmente conhece a Jesus, quando a gente tem realmente uma experiência com Jesus, como tantas pessoas na Bíblia tiveram, e a partir daquele momento elas foram transformadas. A partir daquele momento, quando elas conheceram a glória de Deus, quando eles conheceram realmente quem Jesus é, não tem como você ser a mesma pessoa. Eu te falo por experiência própria. Quando eu tive uma experiência com Jesus de verdade, eu nunca mais consegui ser o mesmo. Eu não conseguia mais não ler a Bíblia, eu não conseguia mais não orar, não jejuar. Quando eu entendi quem Deus é e aquilo que Ele fez por nós, o mínimo é a gente tirar um pouquinho do nosso tempo, do nosso dia, e buscar a Deus. Deus, Ele quer ser seu amigo, Ele quer ter um relacionamento com você, mas depende de você, se você quer fazer isso por Ele. Porque lembra, tudo que a gente planta, se a gente plantar uma maçã, o que a gente vai colher? Maçã. Se a gente plantar uma banana, a gente não vai colher uma maçã, a gente vai colher banana. Se a gente plantar palavrão, você vai colher palavrão e muitas coisas ruins. Essas coisas que você, às vezes, na sua casa sozinho acessa, como pornografia e tantas outras coisas, isso são portas que você abre na sua vida para que coisas ruins venham sobre você. Quanto mais você é ciente de coisas ruins, mais ruim você vai estar. Do que você tem enchido o seu coração? Você tem enchido o seu coração da palavra de Deus? Você tem enchido o seu coração de amigos que vão na igreja, que vão buscar a Deus também? Ou você tem se enchido de amizades que têm te afastado de Deus? Eu tenho amigos que não são de Deus? Tenho. Mas a partir do momento que eu realmente conheci a Jesus, eu entendi que adorar a Deus sobre todas as coisas deve ser meu estilo de vida. Antes, quando eu era influenciado, hoje eu não sou mais, eu tento influenciar. Se alguma amizade está te influenciando, saia de perto dela. Às vezes você vai precisar deixar amizades, às vezes você vai precisar deixar coisas que você percebe que não é certo, pecados, que devemos deixar todos os nossos pecados, para termos uma vida de santidade. Gente, não adianta a gente orar 10 horas por dia, ler a Bíblia 10 horas por dia, se a gente ainda peca numa pornografia, por exemplo. Não adianta. Você pode sim orar, você pode tal, é melhor do que nada, mas se você quer um 100% de santidade, você precisa deixar o seu velho homem. Você precisa deixar os seus pecados, para que a partir daquele momento Deus naturalmente começar a te transformar, começar a te mudar a sua história. E a partir desse momento que você entende quem Deus é que o seu propósito começa a crescer, que é adorar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o seu propósito de vida. Vamos ver o que Paulo declara lá aos Romanos. Romanos 9, 20. Romanos 9, 20 e 21.
Coloca aí no seu papel. Se você tem Bíblia no seu celular, abre sua Bíblia aí. Se não, vamos ler lá no telão. Oi? Romanos 9, do 20 ao 21. Isso aqui é uma direção onde Paulo ele declara Deus falando como Ele nos formou. Muitas vezes na sua vida você pode estar querendo ir contra Deus. Muitas vezes você não viu realmente o seu propósito, você não entendeu que o seu propósito é agradar a Deus, e você tem tentado ir a caminhos opostos. Gente, se eu quero ir, por exemplo, ir até a bateria, qual que é o certo? Eu tenho que ir em direção à bateria. Se eu ir para esse lado, quanto mais eu ir para esse lado, mais longe da bateria eu vou estar. É a mesma coisa com Deus. Se você quer buscar a Deus, você precisa ir em direção a Ele. Você precisa fazer aquilo que Ele manda, porque quanto mais você buscar a Ele, quanto mais coisas você deixar por Ele, mais relacionamento você vai receber, mais graça você vai receber, mais unção. Deus ele busca aqueles que estão dispostos a deixar tudo por Ele. Vocês cantaram uma música aqui, é Ele, é por Ele que estou gastando a minha vida. Você tem gastado a sua vida com Deus? Ou você tem gastado a sua vida com aquelas pessoas que não agradam a Deus? Não se esqueça, tudo que você planta, você colhe. Tudo aquilo que você plantar para Cristo, Deus não vai se esquecer. Você vai receber lá no céu, galardão. Vamos ver o que declara lá em Romanos 9, do 20 ao 21. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Que neste versículo Paulo ele declara, será que a criação pode perguntar ao Criador, por que você me fez assim? Se vocês criassem algo, por exemplo, se vocês me criassem um robô, você gostaria que esse robô, ele ficasse perguntando, por que você me criou assim, e ele fosse contra você, fizesse coisas que você não quer? Alguém aqui gostaria? Não? É a mesma coisa com Deus. Paulo ele declara, por que a criação está querendo ir contra o Criador? Por que a criação está perguntando, por que você me fez assim, Deus? Quais os teus motivos? Gente, se a gente é a criação, e Deus é o nosso Criador, a gente deve seguir o Criador, a gente deve seguir a palavra que o Criador deixou para nós. Versículo 21 ele continua, será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra, para desonra? Sabe o que é um oleiro? É aquele cara que faz os vasos de barro. Você tem deixado que Deus ele molde a sua vida? Molde o seu vaso? Tem deixado que o oleiro, Deus, tenha moldado a sua vida? Ou você tem deixado que pessoas moldem você? Você tem deixado que Deus ele te transforme, ele te leve para mais perto dele, ele vai te moldando, ou você tem deixado que o mundo te molde? Tiago 4,4, Deus declara assim, ó, ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Como eu já falei tantas vezes, ou você escolhe o mundo, e isso vai ter suas consequências. Eu te garanto, não vai ser nada agradável. Porque se, por exemplo, Deus não existe, beleza, você vai viver uma vida legal aqui, você vai ter amigos, você vai ficar, você às vezes vai fazer coisa que você acha legal. Você morreu e acabou sua vida, beleza. Agora, e se Deus existe? Se Deus realmente existe, você vai fazer o que você quer, e quando você morrer? Porque só uma vida eu tenho e logo ela passará. Isso que a Bíblia fala, só uma vida eu tenho e logo ela passará. Expectativa de vida no Brasil, se eu não me engano, é 70 anos, né, Antônio? Por aí, 70 anos de vida. Gente, até ontem a gente nasceu. Hoje já tem 17, tem gente que tem 13, 14, 15. Ó, a vida passa assim.
que a Bíblia declara: ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Ou você escolhe viver para Deus, viver para Cristo e morrer por Ele, ou você escolhe viver para o mundo e morrer por Ele. E aí, se Deus realmente existe, e que eu acredito muito, dou minha vida por isso, e você não vive para Ele, você morreu, onde é que você vai parar? No inferno, onde vai ter choro de ranger de dentes, onde você não vai morrer, onde você, por exemplo, se você se jogar no vulcão hoje, o que acontece? Você vai queimar. Se bobear, você nem vai ter reação, você já vai morrer na hora. Pensa isso no inferno, só que você não morre. Você sente a mesma dor, pior ainda, só que você não vai morrer. Você tem seguido o propósito de Deus na sua vida, que é adorar a Deus sobre todas as coisas? Porque quando a gente escolhe adorar a Deus, isso vai gerar consequências. E não serão consequências ruins, serão consequências boas. Vai gerar uma eternidade com Ele, com Jesus, com o Espírito Santo, com tantas pessoas que a gente pode ver na Bíblia, tantas pessoas que têm entregado sua vida por Ele. Então aqui nesse versículo ele declara: pode a criação perguntar por que me fizeste ao Criador? Você tem perguntado a Deus por que você me fez assim? Você tem perguntado às vezes a Deus: Deus, por que eu sou feia? Por que eu sou feio? O que eu fiz para merecer isso? Gente, Deus ele não joga dados. Se você nasceu assim é porque Deus quis, é porque Ele tem um propósito para você. Deus ele tem um propósito para a sua vida. O principal é adorar a Deus, mas há outros propósitos dentro disso. Às vezes o seu propósito vai ser, como eu falei, adorar a Deus, levar a palavra de Deus no trabalho. Às vezes é no estádio, às vezes é jogando futebol, às vezes é jogando basquete, às vezes é na escola. Porque só uma vida eu tenho, logo ela passará. Mas aqueles amigos que eu fiz para Cristo, aquelas pessoas que eu levei para Cristo, permanecerá. É o que a Bíblia declara. Então, você tem confiado em Deus? Porque agradar a Deus é confiar. Você tem confiado em Deus? Eu gostaria de te dar alguns exemplos aqui bem rápido de como a gente confia em Deus. Primeiro exemplo, Abraão. Alguém conhece Abraão? 1, 2, 3, todo mundo que conhece, beleza. Você sabe qual que era o apelido de Abraão? Qual? De Abraão, alguém aqui sabe? Não sabe? O apelido de Abraão é o pai da fé. Sabe o que é o pai da fé? Abraão era tão conhecido por isso porque ele confiava no Senhor. Porque não importa o que acontecia com ele, a confiança dele estava em Deus. Vamos ver o que diz lá em Gênesis, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Olha o que Deus pediu para Abraão. Ele falou assim: Abraão, saia da tua casa. Pensa você sair hoje da tua casa. Saia da tua parentela, deixe seus parentes e vá para este lugar. Por exemplo, vá para, sei lá, Cascavel, lá no Paraná. Se Deus te pedisse hoje, você ia confiar nele e ia seguir isso? Não é fácil você deixar a sua família, a sua casa, a sua parentela para seguir uma palavra de Deus. Você tem confiado no Senhor? Porque Abraão neste momento ele confiou. Sabe o que ele falou? Partiu pois Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Neste momento Abraão confiou no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Segundo exemplo, está lá no livro de Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. Vamos ver o que diz lá. Esse exemplo é um exemplo de Maria, mãe de Jesus. Quem conhece a mãe de Jesus? Maria. Beleza. Lá em Lucas 1, no versículo 30, ele fala assim:
o anjo chega para Maria e diz assim, ó, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Isso é do 30 ao 38. Não, do 30 ao 35. Porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo pede e fala para Maria que ela ia ter algo que, fisicamente, falando cientificamente, é impossível você ter um filho sem relações com homem algum. Ela ia ter um filho sem relação com nenhum homem. Como é que ia nascer esse filho? Vamos ver o que ela fala depois. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria, ela diz no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Maria confiou no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Você muitas vezes tem deixado pecados, você tem deixado amizades e confiado no Senhor que aquilo é errado, ou você não está nem aí? Eu tenho confiado no Senhor ultimamente, sabia? Eu tenho confiado no Senhor e diz assim para Ele: Deus, é muito legal ter amizades, é muito legal ir em festas, é muito legal jogar bola, é muito legal fazer isso, fazer aquilo, mas Pai, eu confio em Ti, Deus, eu vou deixar isso em Tuas mãos. Isso tem me transformado, gente. A minha vida tem sido transformada por Deus, porque eu estou confiando no Senhor. Não estou te dizendo que você não vai passar por tribulações, por momentos ruins. Você vai passar, isso está certo. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições. Jesus fala: eu estou contigo, tenha força. Tudo aquilo que pode cair de mal sobre você, entenda, a Bíblia declara: se isso acontece com você, por exemplo, se você está em pecado, você só recebeu esse pecado, Deus só deixou que isso chegasse sobre você porque você consegue vencer ele. Deus, Ele nunca vai deixar que algo aconteça com você que você não vença. Então, você tem confiado no Senhor? Você tem depositado os seus créditos no Senhor? Então, tantas pessoas aqui na Bíblia, podia citar vários versículos, vários livros, vários apóstolos, várias pessoas evangelistas que confiaram no Senhor. Mas eu gostaria de te dizer, confio no Senhor. Muitas vezes, pessoas podem ser que vão te dar palavras de Deus. Fala assim: Lolo, Deus está te falando, você vai pregar às multidões. Sabe o que você tem que fazer? Amém, recebo. Mas você não deve depositar seus créditos naquilo. Porque lembra quem está falando isso? É uma pessoa, pessoas são falhas. Pode ser que seja uma pessoa de Deus e aquilo ali realmente está certo, ela vai pregar para multidões. Mas pode ser que aquilo ali é mentira. E a sua vida, a partir daquele momento, foi dedicada a isso. E quando você percebe que aquilo não vai dar certo, seu mundo desaba. Mas Deus, você não enviou uma palavra para mim? Nosso coração não deve estar em pregar para multidões, nosso coração não deve estar em ser rico, nosso coração não deve estar em ter várias amizades com famosos. Nosso coração deve estar apenas em agradar a Deus sobre todas as coisas. Este é o desejo de Deus. Deus quer ser o seu amigo. Há vários versículos na Bíblia onde declara que Deus, Ele quer ser seu amigo. Vocês lembram quando Deus criou Adão e Eva? Como é que era o relacionamento deles? Era um relacionamento face a face, onde eu e você, a gente pode aqui, ó, ir aqui embaixo e conversar. Era esse relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva. Porque esse era o relacionamento que Deus queria. Mas Adão e Eva escolheram o que era errado, escolheram ir contra Deus. E a partir daquele momento o rumo da história da humanidade foi mudada. Mas Deus amou tanto o mundo, como João 3,16 declara, que Ele entregou o único Filho para que eu e você pudéssemos pedir perdão e a gente possa receber da justiça. A partir daquele momento que a gente pede perdão de todo o nosso coração, nossos pecados são perdoados e a gente tem uma vida nova. Então,
peça perdão. Escolha confiar no Senhor como Abraão escolheu, como Maria escolheu. E a sua vida será mudada a partir daquele momento. Rick Warren, ele declara uma frase assim: conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Uau! Conhecer a Deus é o nosso maior privilégio, mas sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Deus, Ele quer que a gente busque a Ele, Ele quer que a gente peça perdão, Ele quer que a gente ame a Ele, porque Ele te ama. Se Ele te criou é porque Ele te ama muito. Mas Deus, muitas vezes a gente pergunta, mas Deus, como é que eu vou te buscar? Eu gostaria tanto de receber às vezes uma profecia, ou às vezes eu gostaria de sentir a tua presença, eu gostaria de palpar a sua presença, e muitas vezes isso não aconteceu com você, ou nunca aconteceu com você. Sabe como é que Deus, Ele fala com a gente? Você quer saber o segredo, como Deus fala com a gente? Primeiro é busca, mas o segundo é, a oração serve para falar com Deus. É por meio da oração que a gente gera um relacionamento com Deus, que a gente pratica isso, não só a leitura, mas que a gente pratica o que a gente lê. Mas a meditação na palavra, pensar na palavra que você leu, é nela onde Deus, Ele vai falar com a gente. Então é por meio da meditação da palavra, daquele versículo que às vezes você decorou, é que Deus pode falar com a gente. Salmos 25:14 declara assim: o Senhor é amigo e chegado daqueles que respeitam e obedecem, e Ele os leva a conhecer a aliança que fizeram com Ele. Salmos 25:14, novamente, o Senhor é amigo e chegado. Deus, Ele é amigo e chegado daquelas pessoas que o respeitam e o obedecem, aquelas pessoas que respeitam a Ele, confiam nele e obedecem a Ele. Se você fosse pai ou mãe, você não gostaria que seu filho te obedecesse? Alguém aqui gostaria que o teu filho te desrespeitasse, que fosse contra as suas vontades? Não, né? Eu imagino que todo mundo aqui gostaria que seu filho te respeitasse, te obedecesse. É a mesma coisa com Deus. Se Deus é o nosso Pai, nós devemos respeitar e obedecer a Ele, porque essa é a vontade dEle. Ele te ama tanto, Ele está louco para mandar bênçãos sobre a sua vida, para ter um relacionamento com você, mas basta você confiar nele, confiar no processo. Gente, o que é o processo? Porque muitas vezes você pensa assim, porque eu quero ser fotógrafo, meu emprego do sonho, porque eu quero ser modelo, porque eu quero ser jogador de futebol, porque eu quero ser isso. Gente, o processo é um estado de preparação para a sua linha de chegada. Quando a gente quer ser, por exemplo, jogador de futebol, o que a gente faz para tentar virar isso? Treino e mais treino na academia, treino no campo, treino com a bola, treino físico, e talvez você vai ser jogador de futebol. Esse é o que? É o processo para a sua linha de chegada, para você tentar ser jogador de futebol. É a mesma coisa com a nossa vida. Quando a gente confia em Deus e a gente trabalha por aquilo, naturalmente o propósito vai vir. Quando você confia no Senhor, Ele vai mandar mais. Quando você confia no Senhor, talvez você muitas vezes não tenha chegado aonde você quer, porque você tem tentado pegar atalhos. Deus, Ele não quer aquelas pessoas que pegam atalhos, Ele quer aquelas pessoas que confiam nele e seguem o caminho dele, como Abraão seguiu. Deixou a sua parentela, deixou a sua casa, não sabia para onde ia, mas foi, confiou no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Então gostaria de te levar a pensar sobre isso. Quando você chegar em casa, pegue sua Bíblia, pare 5 minutos ali, veja isso que você anotou em casa, reflita sobre isso, medite nisso, peça em Deus, se for da sua vontade, Pai, fale comigo, Senhor, neste momento. Fale comigo, Deus. Agora eu entendi, Deus, que o meu propósito não é ter amigos, o meu propósito não é ter uma família, o meu propósito não é
indo em festas, em baladas, em coisa e coisa. Meu propósito é apenas agradar a Deus. Esse é o seu propósito, esse é o meu propósito. E o resto é resto. Mas sim, devemos ser uma família. Sim, devemos ter uma esposa, devemos ter um marido. Devemos ir à igreja, devemos ir nos retiros. Devemos buscar a Deus. Mas o principal é adorar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Fique de pé. Espero que você reflita e medite nessa palavra. Porque não se esqueça, se Deus te criou, Ele te criou com um propósito. Ele quer que você leve o amor dEle para várias pessoas. Ele quer que você leve o amor dEle para sua família, para os seus amigos, para as pessoas no seu trabalho, as pessoas na sua escola, aonde você estiver. Você tem deixado que Deus queime em você? Sabe que em uma das histórias da Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego, nessa história acontece assim: o rei, os caras lá de um rei do país, eles queriam acabar com Daniel. Alguém conhece que Daniel na Cova dos Leões? Esse mesmo Daniel. O que acontece? Nesse momento, eles querem acabar com Daniel, os amigos dele e tal, e eles criam uma lei assim, ó. E eles eram cristãos. Todo mundo precisa se curvar diante da estátua do rei. Quem não se curvar vai ser jogado na fornalha. Fornalha de fogo, vai morrer, já era, acabou. Nesse momento, esses 3 amigos de Daniel, eles falaram assim: não dá cara. Não dá, porque não devemos adorar outros deuses, existe só um Deus. E se eles estão mandando que eu adore outros deuses, eu prefiro morrer do que adorar a coisas que não são Deus. Eles confiaram no Senhor. Eles entenderam que o propósito da vida deles é adorar apenas a Deus. Aí, beleza. Os caras conseguiram mandar eles para a fornalha. Era isso que eles queriam. E aqueles 3 homens, antes deles entrarem, os caras pediram, o rei mandou, por causa o rei estava com raiva, ele mandou esquentar aquela fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais aquela fornalha ia ficar mais quente, a ponto de um soldado que abriu a porta da fornalha, ele foi queimado na hora. Olha o quão quente estava. Aqueles 3 caras, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entram na fornalha. E o rei, ele conseguia ver a fornalha. O rei, ele olha para a fornalha e ele começa a estranhar. Ué, tem 4 pessoas lá dentro. Tem 4 pessoas, mas entraram 3. E por que aquelas pessoas não estão morrendo? Se tem, como que aquelas pessoas não estão morrendo? Essas 3 pessoas, gente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não morreram. Sabe quem que estava lá com eles? Jesus. Eles confiaram no Senhor e eles não morreram. Não estou dizendo que você vai morrer. Não estou dizendo que talvez você vai entrar numa fornalha, que eu imagino que isso não vai acontecer. Você vai aceitar, seguir a Cristo, e você vai numa fornalha, talvez, e você não vai morrer. Não estou dizendo isso. Até porque muitos dos discípulos de Jesus, muitas pessoas que aceitaram confiar no Senhor, morreram para Cristo. Mas confie no Senhor e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Essas 3 pessoas confiaram no Senhor e elas não morreram. Ali talvez foi uma prova para essas 3 pessoas, para ver o quanto eles confiavam no Senhor. Você confiaria no Senhor a ponto de se jogar numa fornalha por Ele? Você confiaria no Senhor a ponto de entregar a sua vida por Ele? Você está deixando que Deus queime o seu coração? Você está deixando que Deus entre dentro de você e te transforme? Ouça essa música, ouça essa letra. Eu não vou parar.
Você tem gastado a sua vida para Deus?